Boa noite, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta para mais uma aula de Direito das Coisas. Que Deus esteja em nosso meio, nos atua, nos inspire e dê a vocês uma boa aula de conteúdo. Sempre ressalto, saliento, estamos num momento diferenciado, pois depois da coronavírus nós temos que estar fazendo essas aulas aqui virtuais, até o momento em que possamos então regressar para as aulas presenciais. A temática que vamos abordar nessa aula de hoje diz respeito às acessões enquanto mecanismos de aquisição originária da propriedade imóvel. Então essa é a nossa temática da noite e nós iniciamos lembrando assim que as acessões elas serão aplicadas no contexto de um rio não navegável. O que seria o rio não navegável? São os rios de pequeno volume de água que não banham mais de um estado e que sofrem interferência direta da natureza, principalmente no Brasil, que temos duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca, e essas estações alteram sobremaneira as margens ribeirinhas desse rio não navegável, ampliando a propriedade de alguém, né? Ou pelo fenômeno de cheia das águas no período chuvoso, diminuindo essas margens. E aí vão surgir fenômenos que nós conhecemos por aluvião própria, aluvião imprópria, avulsão, formação de ilhas, álveo abandonado. Esses são os institutos que podem ocorrer nesse universo das acessões naturais como forma de aquisição originária. Eles jamais serão aplicados no universo de um rio federal navegável, a exemplo do Tocantins, do Araguaia, do Rio Negro, Solimões. Esses rios, a margem deles são controlada pela União, como extensão do uso do solo e subsolo ou para a defesa da soberania. De modo que aqui a nossa discussão está no contexto de rios não navegáveis e que sofre essa interferência paulatina da natureza com o vento, com a chuva, que vai fazendo com que as suas águas sejam retesadas ou o vento, a chuva levem os sedimentos desses rios para as suas margens e ao levar, com isso vai ampliar a propriedade desta margem ribeirinha. O primeiro fenômeno que a gente analisa nesse contexto chama-se aluvião própria. Diz respeito ao fato de sedimentos, areias, pedregulhos que são levados naturalmente pela força das águas, pelo vento, pela chuva, para uma margem ribeirinha de um rio não navegável. E esses sedimentos, ao chegarem a essa margem, terminam ampliando essa propriedade e esse proprietário ganha esse pedaço de terra pelo fenômeno chamado aluvião própria. Mas pode acontecer outro fenômeno aí nesse universo das acessões naturais chamado aluvião imprópria. E aí nós vamos ter quando um proprietário ribeirinho, que vem de ribeirão, de rio, não navegável, termina retesando águas em sua propriedade para alimentar, por exemplo, os animais da sua propriedade, o gado. E ao retesar essas águas num poço artificial, o volume das águas termina baixando. E ao baixar, a propriedade dele é ampliada. Nesse momento nós vamos encontrar um fenômeno chamado aluvião imprópria. Isso não está previsto no Código Civil, mas apenas tratado pela doutrina e jurisprudência que reconhece esse fenômeno, onde houve a intervenção da mão de obra humana, que se faz barragens, poços, retesando as águas de um rio que medeia essa propriedade ou divide ela com outra, e ao cair esse volume de água, vai ampliar sensivelmente a propriedade em sua margem ribeirinha. Esse fenômeno chama-se aluvião imprópria. Ao lado da aluvião própria, nós teremos o fenômeno da avulsão. A avulsão é um fenômeno que se dá quando, pela força das águas de um rio que
corta duas propriedades, que divide duas propriedades e ele não é navegável, ou seja, tem um volume pequeno de águas, não banha mais de um estado, acontece às vezes pela força das águas, pela enchente do rio, o deslocamento de parte de um prédio, de uma propriedade ribeirinha, que nós poderíamos falar numa linguagem mais simples e rústica, o barranco de uma propriedade foi deslocada pela força das águas e anexou na outra propriedade. Estamos aqui no caso, por exemplo, de propriedade A e B, e no meio delas tem um rio não navegável que divide exatamente as duas propriedades. A chuva forte demais veio e deslocou um pedaço do prédio, um barranco dessa propriedade, que alojou na propriedade A. Com isso, o proprietário A ganhou um pedaço, ampliou uma parte da sua propriedade. Mas aí o Código Civil, nessa situação específica, traz um procedimento, dizendo que no caso de avulsão, deslocamento abrupto, de parte do prédio de uma propriedade indo alojar a outra, esse proprietário deve devolver isso ao proprietário que perdeu. Dentro de um ano isso tem que acontecer. Passado um ano sem que o proprietário reclame, ou esse vai devolver, isso termina incorporando ao patrimônio do proprietário que recebeu. Mas pode acontecer outras circunstâncias. Eis que o proprietário de cá resolve receber uma indenização desse proprietário que recebeu esse barranco que deslocou de sua propriedade e veio agregar a ele. Pode haver essa indenização, mas passado um ano, isso se incorpora ao patrimônio de quem recebeu sem indenização. Muitas vezes acontece esse fenômeno da avulsão, em que não teremos apenas terras, pedregulhos, que incorporam ao patrimônio imóvel. Junto com eles poderão vir, por exemplo, telhas, postes de madeira, cerca, portas, janelas. E aí, estes outros bens chamados móveis, eles não se incorporam no imóvel. Eles deverão ser solucionados pelos fenômenos da ocupação e não da avulsão, que é um dos meios ou mecanismos de aquisição da propriedade no universo das acessões naturais. Veja bem, analisamos, portanto, a aluvião própria, a aluvião imprópria, a avulsão. Agora é o momento de analisar a formação de ilhas. Como nós dissemos aqui na abertura desses nossos trabalhos, dessa aula de acessões naturais como mecanismo de aquisição originária da propriedade imóvel, os rios que nós estamos discutindo, os fenômenos, se dão entre duas propriedades que são divididas por um rio de pequeno volume de água, não navegável por isso, e não banha mais no estado. Então esse rio sofre alteração pela baixa das águas no fenômeno da estação seca, por exemplo, ou da estação chuvosa, amplia essas águas. Digamos que o fenômeno que está aqui é o fenômeno da seca. E aí as águas desse rio sensivelmente foram retesadas, diminuíram, e surgiram o que nós conhecemos por ilhas. E aí essas ilhas poderão pertencer a ambos os proprietários ribeirinhos ou apenas a um deles. Vai depender do local onde surgiu e foi formada essa ilha. Para solucionar a questão é utilizado o método de criar uma linha imaginária exatamente no meio do alvo, ou seja, no meio do rio, uma linha pontilhada, e se essa ilha formou-se exatamente nesta linha imaginária pontilhada que divide o alvo em dois, ou seja, o rio, porque esse conceito de alvo, segundo o Código das Águas, é a superfície plana de um rio que não transborda para a margem seca. É aquilo que você vê de longe. A margem seca, superficial de um rio que não transborde aí para a sua margem seca. Então, alvo, segundo o conceito do Código das Águas, seria isso. Então você olhou à distância e viu essa margem superficial, e ali você criou uma linha imaginária, dividindo ele ao meio.
Se a ilha formada com a baixa dessas águas ficou exatamente nessa linha divisória, a metade da ilha será do proprietário ribeirinho do lado de cá, o A, e a outra metade para o proprietário ribeirinho B, exatamente dividida ao meio. Mas há circunstâncias em que essa ilha pode se formar caprichosamente além dessa linha imaginária divisória do rio ou do alvo. Digamos que formou exatamente na divisão, testando com o imóvel A, mas não chegou a ser partilhada por essa margem divisória. Então essa ilha pertencerá em sua totalidade para o imóvel A, onde houve uma testada, onde houve uma comunicação, um confronto dela com o imóvel A. E se essa ilha formou-se exatamente além dessa linha imaginária divisória, testando com o imóvel B do lado de cá, ela pertencerá em sua totalidade ao imóvel B. Mas ainda um outro fenômeno aí nesse universo das acessões naturais, que é aquele que nós conhecemos por álveo abandonado. O álveo abandonado se dá exatamente nesse contexto de rios não navegáveis, particulares, que não são federais, que não ganham mais do Estado, quando pela força das águas, o volume abre-se um braço ou leito de um rio para uma dessas propriedades. A água foi tão forte que na curva do rio, que dividia duas propriedades, abria um braço, um leito abandonado. Então isso chama-se álveo abandonado. Se esse braço abrir totalmente para essa propriedade, dentro dessa propriedade, sem comunicar com mais nenhuma, esse álveo pertencerá totalmente para esse proprietário que recebeu essa abertura, esse canal de água, esse braço de água nesse contexto da sua propriedade. Então esses são os principais elementos que envolvem as chamadas acessões naturais como mecanismos de aquisição originária da propriedade imóvel. Ou seja, quando se fala originário, não houve um intermediário. Foi daquele que adquiriu diretamente para a coisa imóvel, que agregou, que somou a sua propriedade. Iniciamos na sequência tratando das acessões artificiais ou industriais, onde abordaremos acerca das plantações e sementes e zona lindeira, e a gente volta já já.